Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O ano de 2024 será marcado pelas eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e vereadores. E a corrida eleitoral nos 5.569 municípios brasileiros já começou. Se engana quem acredita que é cedo ainda, já que nos bastidores da política as articulações estão em ritmo acelerado. Para falar dessa contagem regressiva até as urnas e falar desse momento pré-eleitoral, o convidado de hoje do Band Entrevista é o cientista político e professor Alexandre Valmont Borges. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Uma honra, ótimo participar. Tenho certeza que a nossa conversa vai fluir muito, até porque estamos a 9 meses do primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 de outubro. Temos aí um calendário eleitoral, que a gente vai falar um pouquinho dele ao longo da nossa conversa, sobre os candidatos, sobre os eleitores, o que podem fazer, o que não devem fazer. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta provocativa. Bom. Professor, por que quem está dentro não quer sair e quem está fora quer entrar, quer ser eleito, quer ser reeleito e não deixa a política local, estadual ou nacional? É bom que as pessoas discutam política, participem da política, se engajem na política, né? Tradicionalmente, os brasileiros e as brasileiras olham com um certo desdém, não é? Como se o mundo político fosse uma coisa necessariamente ruim. Não é, não é? É importante que a sociedade desperte esse interesse nas pessoas, às vezes na participação como votante, né? O cidadão, a cidadã que vota, mas principalmente nós, a própria sociedade, realizar essa espécie de filtro natural de encaminhar mulheres e homens que tenham disposição para chegar, levar propostas, discutir interesses, pois afinal de contas a política é uma grande caixa de discussão de interesses divergentes. Com certeza. Não é? Desse debate, desse confronto de visões. Nós vamos construir uma cidade melhor, nós vamos tentar construir uma educação melhor, nós vamos tentar ter uma vida melhor e, inclusive, a economia melhor e assim por diante. Isso atrai as pessoas. O senso comum também nos traz que a vida de um político, seja ele vereador, prefeito, deputado estadual, federal, enfim, ela é muito fácil. Com salários muito acima da média, com uma série de benefícios que o cargo disponibiliza. Então, ano após ano, eleição após eleição, a gente percebe um número ainda maior de candidatos, que muitos com afinidade, outros tantos não, justamente porque esse senso comum traz esse universo do glamour da política. Por outro lado, quem já exerce um cargo político, insiste na reeleição. A gente está vendo, você pega as câmaras municipais, aí, a quantidade de vereadores que certamente vão concorrer à reeleição. A legislação prevê 2 mandatos consecutivos para prefeito, governador e presidente. Sim. Então, como é que o senhor vê esse cenário? É um glamour mesmo em torno da política? Como a média salarial, óbvio, da sociedade brasileira ela é relativamente baixa, a remuneração oferecida por esses cargos públicos, em sua maioria, não são todos os casos, elas acabam parecendo bastante atrativas. Por um lado, isso é importante, porque eu acho que todos e todas têm que trabalhar com a ideia de que um serviço qualificado começa por pessoas qualificadas e pessoas qualificadas, obviamente, você deve destinar um montante de remuneração que permita a essas pessoas o desenvolvimento dessa atividade. Certamente, ao contrário do que você falou do senso comum, a vida de uma política, de um político é bastante atribulada e bastante exigente. Até eu diria assim em tom de brincadeira, embora as pessoas não pensem dessa maneira, a primeira coisa é que políticos e políticas representantes não têm segunda nem final de semana. Até algumas vezes as pessoas têm a percepção equivocada quando olham para Brasília, por exemplo, dizem, nossa, mas quinta-feira todos os parlamentares embarcam nos voos de final de tarde. Mas, na verdade, esses parlamentares saem de Brasília
para utilizar a sexta, o sábado e o domingo, correndo nas suas bases, tendo contatos, reuniões e assim por diante. Então, ao contrário do senso comum, uma vida bastante atribulada, né? E veja, talvez seja, de todas as funções, todas as atividades, aquela em que você tem um mais alto grau de cobrança e, ao mesmo tempo, um alto grau de exposição. E não estou dizendo que isso é alguma deformação, porque o que se espera do representante e da representante é justamente que ele seja analisado, alto grau de sindicabilidade, cobrado e assim por diante. Não é uma vida fácil. Eu falo cá não como um político, mas como um observador da política. E isso é fato. Perfeito. Vamos nos atentar ao calendário eleitoral que já está vigente, professor. Né? A gente tem aí uma série de situações. Então, do ponto de vista dos candidatos, a gente tem janela partidária. Janela partidária. A partir do 7 de março a 5 de abril é o período, então, que os candidatos eles podem migrar de um partido para o outro. O que significa isso? Isso. Veja, o começo dessa história toda, é bom nós lembrarmos a todos e a todas que estão nos vendo, é que, na verdade, o mandato não é uma espécie de prerrogativa ou conquista exclusivamente pessoal, minha. No sistema dos vereadores, inclusive lembrando a todos e todas, nesse ano nós vamos eleger os vereadores, o sistema de eleição dos vereadores, que a gente chama de sistema proporcional, ele é um sistema essencialmente calculado em cima dos votos dos partidos. Então isso significa que o vereador João, a vereadora Maria, na verdade aquele mandato da vereadora Maria e do vereador João é o mandato do partido A e do partido B, em função da quantidade recebida naquela eleição. Isso leva a legislação brasileira a considerar o que nós vamos chamar de uma exigência de fidelidade partidária, ou seja, o mandato não é uma prerrogativa sua para você fazer o que bem entende, o mandato é do partido. Para evitar esse rigor exagerado, inclusive nós sabemos que a política é essencialmente a arte da negociação, tem que ter muita conversa, a própria legislação abriu essa possibilidade dessas alterações de partidos. E aí é claro, né? Eu acho que você colocou um aviso muito interessante. Na verdade, o calendário político não é um calendário que eu olho agora de janeiro para outubro. Olha-se como se fosse uma espécie de contagem regressiva, do 6 de outubro para trás. Então, olha, nós temos agora março e abril para organizarmos a situação política, os partidos e os vereadoras vão se posicionando, uma espécie de reta de largada em que cada um definirá o seu time, né? Assim como no futebol nós temos as janelas para trocas, compras de jogadores e jogadoras, a legislação colocou esse pequeno espaço agora no começo do ano. Repetindo, por que esse pequeno espaço? Porque, na verdade, o mandato, na origem, ele é do partido e não necessariamente uma prerrogativa pessoal do vereador ou da vereadora. Janela partidária de 7 de março a 5 de abril, então, para organizar isso. Possibilidades, né, de organização. Ainda do ponto de vista dos candidatos, a gente fazendo essa analogia aí com o futebol, a gente tem as convenções partidárias. Sim. De 20 de julho a 5 de agosto. Esse é o momento de escalar aí os candidatos, escalar o time que vai concorrer, vai disputar a eleição? Exato. Não é? A verdade é assim, não é? Tinha uma ideia antigamente de convenção partidária, era uma enorme competição dentro dos partidos para a definição dos candidatos e das candidatas. Mas a verdade é que, na verdade, as convenções cada vez mais têm aquela natureza de homologação. Ou seja, tudo já foi negociado, tudo foi razoavelmente organizado e você tem a convenção, obviamente, como uma exigência da legislação para homologar aquelas candidaturas. Oficializar. Em alguns outros lugares do mundo, que não no Brasil, as convenções são quase uma pré-eleição. Dentro dos partidos tem uma disputa enorme, não é? No Brasil, não. Como eu falei para vocês, tendencialmente nos últimos anos, as convenções têm conduzido para uma espécie de homologação do candidato ou candidata que já foi negociado, já foi conhecido antes. Mas é uma data importante, né? Uma data importante porque aí realmente
a sociedade toma conhecimento de que os partidos já escolheram fulano, beltrano, ciclana como seu ou sua candidata. Uma constatação do que o professor está falando aí, dos escolhidos do partido, dos eleitos do partido, é justamente a destinação da verba partidária, né? Sim. É essa distribuição do dinheiro para as campanhas é feito pelo partido, dentro do entendimento do partido, não levando em conta uma equidade. Isso é uma coisa muito interessante porque, na verdade, é uma mudança relativamente recente, né? Por que mudança relativamente recente? Até um certo tempo atrás, na verdade, uma boa parte do financiamento era bancado por captações na campanha. Como houve a decisão de vedação de que pessoas jurídicas participassem financiando do processo eleitoral, essa situação da contabilidade do partido, da definição dos valores do partido, hoje ela é peça fundamental. Até porque, né, vamos lembrar mais uma vez, não se faz campanha alguma sem uma disponibilidade de recursos materiais. Não há, isso foi um bordão, né, que durante muito tempo foi utilizado, a campanha do tostão contra 1 milhão, né? Aquele candidato que se apresentava espontâneo. Isso é muito difícil, não é? Se nós falarmos objetivamente de Uberlândia, que já é uma cidade de porte médio para grande, você tem que contar com uma série de recursos para poder tocar sua campanha. Produzir uma mídia simples, numa das redes sociais, embora pareça algo acessível com um simples celular, não é assim. Você tem que ter equipe, você tem que ter um pessoal te ajudando, você tem que ter planejamento de deslocamento, há combustível, todo o material e pessoal necessário para uma campanha. E aí, como hoje, na verdade, você não tem mais essas fontes de alimentação, vamos chamar externas, a não ser os casos muito limitados, né, da pessoa física doar, a distribuição e a contabilidade do partido é fundamental para ajudar nas campanhas. Por isso que é comum a gente ver durante o período eleitoral alguns candidatos se manifestarem que receberam menos dinheiro do que outros candidatos aí. Sim. Por uma definição única exclusivamente do partido. Para a gente finalizar esse bloco aqui, professor, só para então informar o pessoal de casa, ainda dentro do calendário eleitoral, nós temos alistamento eleitoral até o dia 8 de maio, período para que se possa fazer o título de eleitor, pedir transferência. Acho que isso é muito importante, inclusive, para o eleitorado jovem, né? Aqueles e aquelas que estão nos vendo aí do ano que completam 16 anos, né? Aqueles que já têm 16 anos, ou mesmo aqueles que completaram 18 anos agora, essa data é muito importante, né? O pessoal não perder a data de maio para comparecer. E quanto antes, melhor para evitar filas. Exatamente. Propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto e horário eleitoral no rádio e na TV entre 30 de agosto e 3 de outubro. Né? Apertado, né? Pouco tempo. Espaço reduzido. Bom, a entrevista de hoje vai fazer uma pausa rápida, viu, professor? Hoje recebendo o professor e cientista político Alexandre Valmont Borges. E na sequência vamos falar desse cenário pré-eleitoral na cidade de Uberlândia. Não saia daí, eu volto já. Band Entrevista. Oferecimento. Pensou em Audi Center Uberlândia. Sebrae, os melhores cursos profissionalizantes do Brasil com uma agência de empregos própria. Aprenda na prática com cursos na área administrativa, farmácia, cuidador, inglês, manutenção de computadores, celulares e informática completa. Sebrae, você profissional. Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, toca livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado. Cada amanhecer traz um novo começo e nos faz ver que a vida é feita de momentos, de caminhos que se cruzam e histórias que se completam. E em cada encontro, uma nova lembrança.
Memórias que se transformam e tornam-se inesquecíveis. Eco 050. Há 10 anos, construindo histórias. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. O lugar de fazer economia é aqui no Supermercado Bom Preço. Ofertas arrasadoras para você economizar. Acém paleta e músculo dianteiro 18,99 o quilo. Colchão mole e ponta de picanha 29,99 o quilo. Suan suína 7,99 o quilo. Sabão Omo 1,6 kg 19,99. Cerveja Império 350 ml 2,99 a unidade. Suco de uva Aliança 1,5 litro 16,99. Ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques. Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o professor e cientista político, o senhor Alexandre Valmont Borges. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente falando aí, então, dessa contagem regressiva para as eleições de 2024. A gente traçou um panorama aqui do calendário eleitoral. Agora vamos traçar um panorama, professor, da situação do cenário político em Uberlândia, né? A gente tem a cidade, como disse, a maior cidade do interior de Minas Gerais. Sim. A atual gestão, ela não pode concorrer à reeleição, né? Prefeito Odelma encerra a gestão dele agora. Então, é um cenário completamente novo. Vamos começar do macro para o regional. O Perfeito. quanto a política nacional, né, o que acontece em Brasília, principalmente, pode refletir no cenário local de uma eleição municipal? Bom, eu acho que nós podemos começar conversando lembrando o seguinte: o eleitor e a eleitora, na verdade, ele olha para um grande cardápio de opções nas eleições, né? Como você falou, ele analisa vários aspectos para montar aquilo que ele considera conveniente e interessante para ele. Então é óbvio que o município de Uberlândia está neste país enorme que é o Brasil, não é? Isso significa que eu, você, quem está nos assistindo, obviamente tem uma visão que não está exclusivamente centrada em Uberlândia, mas acaba capturando sinais e informações, né? Então é evidente que, por exemplo, um cenário econômico nacional que tem perspectiva de emprego, uma percepção de que as pessoas estão conseguindo consumir mais, isso tende a ter uma avaliação positiva que pode ser utilizada por aquele ou aquela candidata que consiga estabelecer uma ligação direta com o governo central. Ou seja, ele aparece para os eleitores locais dizendo: vejam, eu sou o representante daquele presidente, daquela autoridade nacional, e essas percepções positivas que vocês têm da economia e tudo mais, eu, como prefeito ou prefeita, realizarei e traduzirei para esse nosso universo de Uberlândia. É claro que as pessoas não votam só olhando para o que acontece no ambiente federal, nacional. Pesam muitos fatores locais. Mas ainda, insisto ainda nesse cenário nacional, até porque nas eleições presidenciais nós tivemos uma polarização muito grande, Sim. né? PT e bolsonarismo, se a gente pode falar assim. Isso, né? E PT, então,
sendo eleito. Isso pode, de alguma forma, se refletir também nas eleições municipais? Naturalmente, o PT apresentar um candidato como prioridade e Sim. aí, então, o ex-governo, os eleitores, os políticos ligados a Bolsonaro também Sim. podem vir com força nessa eleição, se valendo dessa divisão que aconteceu no Sim. passado próximo? Vamos imaginar assim. Bom, obviamente que se o partido da situação nacional, que é o PT, lança um candidato ou candidata, ele tem essa vantagem, não é, de associação ao governo federal e, obviamente, todo o processo eleitoral, ele sempre vai refletir algum grau de disputa entre propostas divergentes. Então, pode ser que esse candidato, em linhas gerais, ou essa candidata, capture mais ou menos as mesmas opções e interesses da eleição de 2022 para presidente. A mesma coisa pode acontecer do outro lado. Há uma desvantagem relativa? Pois afinal de contas, no campo do ex-presidente Jair Bolsonaro, há um problema de que ele não tem mandato. Você perde essa atratividade. Inclusive, obviamente, quem está na situação atualmente procura acentuar o contraste, destacando qualidades negativas do governo anterior. Sim. Mas mesmo que não seja um representante direto do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ou uma candidata, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, certamente você terá esse bloco, que é um bloco de opções e interesses que não necessariamente é o bloco do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o debate entre esquerda e direita ocorrerá em Uberlândia. E não esquecendo, que Uberlândia e algumas poucas outras cidades aqui de Minas Gerais, nós temos essa exigência de que o prefeito ou a prefeita seja eleito pela maioria absoluta. Ou seja, se ninguém alcançar a maioria absoluta dos votos, nós temos o segundo turno. E isso também é importante para a gente pensar como vai ser acomodado, porque o que eu digo para vocês podem surgir 2 ou 3 candidatos à esquerda do espectro? Podem surgir 2 ou 3 candidatos à direita? Sim, especialmente em Uberlândia, porque dessa disputa inicial há o filtro e você conduz para o segundo turno os 2 blocos. Então não é impossível você ter mais de um postulante de um lado ou de outro. Como falávamos no bloco anterior, a gente de fato só vai conhecer os candidatos depois do dia 5 de agosto, que é quando se encerram as convenções partidárias. Citar qualquer nome nesse momento, professor, é especulação? Mas é uma especulação boa, não? É uma boa especulação. Obviamente, pelo menos todos os indicadores, as pesquisas realizadas, mostram uma avaliação municipal com uma boa avaliação, querida pelos eleitores. Então é óbvio que um prefeito bem avaliado, que como você colocou para todos e para todas, em função das exigências do princípio republicano, para haver uma alternância de poder, como ele já foi reeleito, ele não pode se candidatar, o fato de não se candidatar não quer dizer simplesmente que ele vai chegar e se fechar na prefeitura e evitar qualquer participação no processo eleitoral. É óbvio que a situação vai apresentar sua candidata ou seu candidato. Ou alguém vai postular se apresentando como esse candidato ou candidata da situação, não é? Então é natural que você tenha esse engajamento da administração atual, com essa limitação de que o atual ocupante, bem avaliado, não pode concorrer, não é? É claro que o atual ocupante não olha simplesmente para o dia 6 de outubro. Ele olha para o dia 6 de outubro, ele olha para os 4 anos seguintes da administração, não pode deixar de pensar, daqui 2 anos nós temos eleições estaduais ou federais, o prefeito de Uberlândia é um potencial candidato para qualquer um dos cargos em disputa no ano de 2026. Então tudo isso vai ser observado nessa definição de candidatos da situação. Por outro lado, curiosamente, o bloco da oposição em Uberlândia parece ser o bloco da situação nacional. Então é bastante possível que o Partido dos Trabalhadores também apresente
o seu ou sua postulante. O prefeito Odelmo Leão, né, qual a gente cita, esteve conosco aqui no Band Entrevista 3 programas atrás, né, na mesma cadeira que o senhor está agora, e eu fiz uma pergunta direto para ele. Prefeito Odelmo, ele apoia vice-prefeito Paulo Sérgio ou Leonídio Bolsas, né, que são nomes aí que estão bastante cotados na cidade de Uberlândia, e o prefeito foi enfático em falar o seguinte: esse ainda não é o momento para definição. Nós estamos analisando os vários cenários e no momento oportuno, aí sim, o prefeito vai expor o seu apoio A ou a B. Esse faz parte do jogo político, essa estratégia, professor? Com todo respeito ao prefeito Odelmo, né? Quem sou eu para corrigi-lo, mas eu acho que, na verdade, ele disse assim, ó, não é o momento de anunciar a minha definição. Porque, obviamente, né, já há uma série de indicadores objetivos e subjetivos, né, de opções de quem será a candidata ou candidato. Isso é óbvio, né? Quando se fala em não queimar etapas, é porque, obviamente, uma candidatura envolve uma quantidade enorme de interesses. Você tem que ir fortalecido. A gente está falando bastante do executivo, né? E é normal, claro. Mas veja, você tem que pensar simultaneamente na articulação de um candidato ou candidata para o executivo, mas também pensar se o seu bloco vai apresentar candidatos à vereança com capacidade, com possibilidade de conquista, porque é importante que você continue com um bloco forte na Câmara dos Vereadores. Então, uma quantidade enorme de detalhes para você ir organizando, e é óbvio que isso, né? E aí o calendário, obviamente, é um grande organizador, né? A forma de você colocar todos esses detalhes vai obedecer essa dinâmica. E aí chega o momento em que você anuncia, não é efetivamente. É bom, sabe? É uma estratégia muito interessante. Nesse momento inicial e quando nós nos aproximamos, você deixar que vários nomes circulem. Porque de uma maneira ou de outra, é um balão de ensaio. Repercussão, recepção pela sociedade, algumas vezes, infelizmente, a história política mostra isso, né? Explodem ou afloram escândalos desconhecidos. Então é um bom tempo de testagem de opções. Agora, nesse tubo de ensaio que o professor falou, a gente está quase caminhando para o fim da nossa conversa aqui, que dica, né, que ponto que o professor pede para que o eleitor se atente nessa construção das campanhas que em breve oficialmente vão estar nas ruas? Eu sempre digo, inclusive já tive honrosas outras participações nesse espaço aqui da Band, que muito me orgulho, o eleitor é sábio, a eleitora é sábia. O que talvez ocorra, e isso ocorre com qualquer um de nós, são frustrações ou por acidentes de percurso ou por coisas anômalas, né? Que infelizmente estamos sujeitos aí às intempéries, não é? Nós temos uma série de problemas no Brasil, eu vou aproveitar aqui para citar um rapidamente, né? Vários indicadores mostram que as pessoas estão muito preocupadas com segurança pública, sim, não é? Essa é uma pauta que entrou. Bom, a primeira coisa que é fundamental, lembrem-se que o município tem um papel bastante reduzido em matéria de segurança pública. Embora na campanha circulem informações, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo. Atenção, o município tem um papel muito reduzido. Na verdade, a autoridade, grande autoridade responsável pela execução é o governo do Estado e uma política nacional de segurança pública lá de Brasília. Então, eu acho que esse aí seria o primeiro alerta, né? Não caiam num canto de sereia de que prefeitos ou vereadores resolverão problemas estruturais de segurança pública. Não é tarefa, o município não tem material, não tem pessoas, não tem capacidade para fazer. E vamos pensar nas coisas locais, né? Uberlândia tem problemas de drenagem urbana, necessidades na rede de saúde pública, transporte coletivo, ordenação do espaço urbano, uma quantidade enorme de temas para nós pensarmos e discutirmos. Olho vivo do eleitor. Professor, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, evidentemente, mas o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Band Entrevista e que volte tantas outras. Muito obrigado, é um prazer participar desse debate. Band Entrevista de hoje, recebendo o professor e cientista político Alexandre Valmont Borges.
A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.